o pastor, ele prega, e hoje eu quero falar sobre andar com Deus. Quando a gente ministra, essa semana foi uma semana que houve tristezas mundiais. Dia 11 de setembro de 2001, eu estava aqui em Curitiba. Bin Laden lançou as forças, os objetos, o poder aeroespacial americano contra as Torres Gêmeas, contra o Pentágono. O dia de hoje é um dia de tristeza. Eu lembro que eu, logo depois, fui numa missão. Naquela época, eu tinha uma representação diplomática pelo Brasil, e eu visitei o Pentágono, e eu vi assim a tristeza daqueles homens que não podiam perdoar o que foi feito. Eu, com um grupo de outros oficiais, visitamos uma das áreas, a área exatamente onde aquele avião foi jogado contra aquele muro de concreto, e estava ali um pedaço daquele avião todo retorcido, ferro. Eu já contei aqui na igreja, me convidaram para eu fazer uma oração. Alguém disse: aqui entre nós tem um pastor, e você percebia como eles estavam feridos diante daquele ataque, e eu fiquei com essa mensagem durante toda a semana no meu coração. Aí veio o falecimento da rainha. Eu falo: Deus, é isso que o Senhor quer que eu fale? O Senhor quer que eu fale que o reino de Deus chegou e ele vai ser eterno? Mas aí Deus, ele tem uma maneira toda especial de tirar de nós, de fazer com que a gente transforme aquilo que a gente está vivendo naquilo que ele quer falar. A palavra andar com Deus, e nós vemos muita gente andando com Deus. O salmista, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa palavra, ou esse verbo que traz essa palavra, ele é uma figura de minha linguagem nessa mensagem. Andar com Deus, fulano andou com Deus, significa ele viveu com Deus. É dentro dessa direção que eu quero ministrar ao seu coração, e eu quero começar do princípio. O princípio, ele é eterno. Nós aprendemos, por exemplo, que o homem, ele deve honrar pai e mãe. E alguém pode perguntar assim: pastor, Adão e Eva tiveram pai ou mãe? Então a gente aprende que a questão é o princípio da honra. E eu quero falar para vocês sobre o princípio dessa caminhada com Deus, e que benefícios você colhe, e que desgraças você recebe também, quando você resolve andar ou não viver segundo o coração de Deus. Diz assim, em Hebreus capítulo 11, verso 6, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Esse homem, ele é citado logo no princípio daquela que nós chamamos de galeria de heróis. Deus, ele pega alguns nomes, ele cita o nome de Abel, é o primeiro herói, cujo sangue clama até hoje. E ele vai buscar na linhagem, esse homem Enoque, ele é o sétimo na linhagem de Adão. E ele anda com Deus. Em Gênesis capítulo 5, lá no verso 24, também no verso 22, vai dizer que há alguma coisa especial nesse homem. Por que Deus o transladou? Por que Deus tomou ele para si?
Qual a razão desse homem que não era diferente da gente? A gente quer investigar, pegar uma lupa ou um microscópio e passar um raio-x para saber o que ele fez, o que ele agradou a Deus, que fé foi essa que ele teve, que Deus falou assim, eu vou tomar ele para mim, porque ele vive uma época em que as pessoas, a geração dele, vivia séculos. O filho dele chama Matusalém, viveu 969 anos. Então, num tempo em que as pessoas viviam séculos, esse homem vive aparentemente pouco, ele vive 300 e poucos anos. Mas o que aconteceu? Por que Deus pega ele como especial? O que há de especial na vida desse homem que andou passo a passo com Deus? Gênesis 5 tem essa resposta. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Ele repete como um eco. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A gente tem muito pouco daquilo que a Bíblia revela. Ele foi casado. Ele foi casado que nem eu, que nem você, que nem aquele que se casa, ou que se quer se casar, ou que já se casou. Ele teve filhos. Mas há uma resposta aqui. O que há de especial? Por que Deus parece que tem ele como favorito? Não é isso. Não, peraí, eu tenho uma linhagem. Adão, ele vai gerando, ele gera 7, porque Abel foi assassinado, e o irmão assassino fugiu da presença do Senhor, foi embora. Ele diz, eu fugirei da tua face, e aquele que me encontrar vai me matar. Deus coloca um sinal nele, para que ele não fosse vítima daquilo mesmo que ele provocou, a perseguição de morte. E ele tem 7 Geraenos, e aqueles nomes vão se repetindo até que chega em quem? Em Enoque. Mas Enoque, algo acontece aqui. E a resposta daquilo que é especial é o fato dele ter andado com Deus. A Bíblia vai dizer para a gente em Provérbios capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho. Quando a Bíblia fala para você ensinar no caminho, você ensina, você não acorda assim e diz assim, hoje eu vou ensinar sobre honestidade. Hoje eu vou ensinar sobre fidelidade. Hoje eu vou ensinar sobre honra. Não funciona assim. Eu discipulo os nossos pastores e nós nos reunimos semanalmente. E não funciona assim, hoje eu quero tratar de um assunto. A gente pega a vivência daquilo que a gente está vivendo e a gente ensina. Eu tive que ensinar para os pastores um pouquinho sobre a teoria da relatividade. E a maneira como quem tem grande massa atrai aquele que tem pouca massa. Para que a gente tenha cuidado com alguns eventos que a gente faz, que a gente pode absorver aquilo que não é nosso, mas a gente também pode ser absorvido para aquilo que também não é nosso. Então esse homem, ele recebe um conselho, e é Salomão que está dizendo aqui, ó. Você ensina o teu filho, não é apontando o destino, mas é no caminho. Eu sei que aqui ficou o artigo só, mas a verdade é que existe um ensino, uma escola durante a nossa jornada. Nós somos gerados, nós aprendemos pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos professores, pela liderança da gente. A gente olha para a liderança e a gente aprende a andar como eles. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos frutos de uma realidade doméstica. Pedro diz que nós fomos comprados, não com ouro nem com prata, mas com o sangue de Jesus, da nossa maneira de viver. Ele diz inútil, vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais.
Então nós aprendemos na escola de dentro de casa. Nós aprendemos e ensinamos depois aos nossos filhos. E Enoque ensinou a Matusalém, que ensinou a Lameque, que ensinou ao seu bisneto. Quem é o bisneto de Enoque? Noé. Noé também é um herói da fé, que vive uma vida andando com Deus no meio do mundo violento e corrompido. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, diga assim, andava com Deus. Noé aprendeu, o bisnetinho, aprendeu com o bisavô. Essa história de Enoque, ela vai sendo transmitida de geração em geração. E ela chega até um ouvido daquele menezinho, que depois vai crescer num ambiente absolutamente corrompido pela maldade do coração do homem. Eu já ensinei para você que o coração na Bíblia não é sentimento. Na Bíblia, não é que quando a Bíblia diz, olha, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dali procede as fontes de vida. Como está falando assim, é o coraçãozinho, não é isso. Coração se torna sentimento através de uma entidade pagã, que muitos chamam de cupido. O cupido, ele faz você se apaixonar e orbitar em volta de uma paixão, mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando que o coração, a razão, o pensamento, havia se desviado para o lugar da maldade. Havia continuamente maldade, estupidez, violência, mentira, roubo, fraude, assassinatos no coração daquele povo. Então Deus fala assim, me arrependi. Essa palavra arrependimento, quando é ligada a Deus, tem diversas maneiras de você explicar. Uma delas é antropopatia, é uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, para que a gente possa compreender aquilo que ele está pensando. Não é que Deus, ele se arrepende. Tiago diz que Deus não é homem para que se arrependa, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o Pai de luzes, de onde procede toda coisa boa que a gente recebe. Mas aqui ele fala assim, não deu certo. Então Deus quer purificar essa terra manchada pela corrupção. Aí o que ele fala? Vai vir um dilúvio. Mas então Deus, ele enxerga um homem chamado Noé, que tem 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Fala assim, não, espera aí que tem um aqui que escapou. Então Noé, ele é celebrado como aquele que é chamado para construir aquela arca, e os animais que Deus mandou entrar na arca, para que a terra não sucumbisse. Depois disso ele faz uma aliança. Ele coloca um arco colorido, nós chamamos de arco-íris, para que toda vez que viesse águas sobre a terra, o homem se lembrasse que Deus tinha uma promessa de jamais acabar com águas ou destruir a terra com águas. Essa escola que Noé aprendeu a viver, lado a lado, ela alcança Abraão, um outro herói da fé. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, vive na minha presença, e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. O que Enoque, o que Noé, o que Abraão, eles experimentam ao caminhar com Deus.
eles experimentam proximidade, eles experimentam revelação, eles experimentam encontros. O homem se encontra com Deus. Adão se encontrava com Deus aonde, gente? No jardim do Éden. Pedro se encontrou com Jesus aonde? Andando em cima das águas. Elias se encontrou com Deus dentro de uma caverna. Os encontros com Deus, a gente que fez antes da pandemia, tantos encontros com Deus, a gente cita o encontro de Jacó, onde Deus faz ele pronunciar sua vergonha. Qual o teu nome? Qual é o nome de Jacó? Usurpador. Qual é teu nome? Enganador. Meu nome é ladrão, meu nome é perdido, meu nome é viciado, meu nome é enlouquecido. E ali Deus muda uma identidade, aquele encontro com Deus, que foi marcado pela bênção de Deus, a bênção que deixou ele mancando para sempre. Foi ali que ele parou de buscar algo que Deus já tinha dado há muito tempo, a bênção, porque isso que ele queria o tempo todo. Ele roubou a bênção do irmão, ele tripudiou, ele queria ser abençoado. Ali ele descobriu que o ser humano não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás do ser humano. Você sabia disso? A bênção, ela vem, ela te captura, ela te encontra por trás. A bênção não é algo que você dá de frente. Espera aí que eu vou buscar a minha bênção. Não é. Em Deuteronômio capítulo 28, verso 15... Deus diz: se você atentamente ouvires a minha voz para me obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Então, se você tem mania de perseguição, saiba que se você anda nos caminhos de Deus e você é perfeito neles, é a bênção de Deus que está te encontrando. Ele vai te pegar pelas costas e vai te favorecer e vai fazer você frutificar. Perdão, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2. Deuteronômio capítulo 28, 15 é outro texto. Vivendo a presença de Deus, Moisés experimenta isso, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nós temos dias que são nublados. Todos nós passamos por experiência de dor, de perda. São momentos noturnos, são momentos de sombras, são momentos em que você fala: o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não mereço isso. São dias que você está palpando na escuridão, que você não tem direção, que você está com medo de cair num buraco, numa armadilha. Quando o salmista escreve: não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a praga que anda à noite, nem a morte que assola ao meio-dia. Ele fala disso de dia e de noite, num ambiente que você experimenta em 24 horas, a mudança. Às vezes acontece com a gente, você acorda feliz e tem uma notícia triste, ou você acorda agoniado, uma noite mal dormida, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus é um Deus que está com a gente, e que anda com a gente nos dias tristes, nos dias escuros, nos momentos obscuros, mas que também está com a gente no dia da alegria, no dia da festa. Você diz: Deus é bom para mim, mas Deus é bom em todo o tempo. Eu conto a história que eu mesmo vivi, a história do meu filho, que teve à beira da morte com câncer. E depois daqueles tantos anos de tratamento, nós recebemos a notícia, não é que ele teve alta, mas que ele, em vez de fazer quimioterapia semanalmente, mensalmente, anualmente, ele não precisava mais ir fazer a quimioterapia. E eu comecei a glorificar a Deus, eu deitado na cama, e disse: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. E eu falei que Deus era maravilhoso até minha voz cansar, até eu perder o fôlego. Quando eu parei, Deus perguntou para mim:
E se teu filho tivesse morrido, eu ia deixar de ser maravilhoso? Então a gente segue uma coluna, e a gente é chamado para viver com Deus, andar com Deus, tanto nos momentos bons como nos ruins. Nós somos chamados para viver no meio da igreja, aqui no domingo, a gente dá a paz do Senhor, e é sorridente com todo mundo, quanto dentro de casa. Imagina que você tem uma casa horrível, tem alguém na tua casa, que, meu Deus, eu não quero nem voltar para casa, por causa daquela pessoa que é parente, que é cunhado, que é irmão, que é cônjuge, que é filho. Imagina você sendo crente, não só na igreja, mas no seu trabalho, dentro da honestidade daquilo que você se propõe a produzir, a servir. Noé foi assim. Enoque era assim, ele era pai de filhos, ele gerou filhos e filhas, e ele foi tomado, por quê? Porque ele vivia para Deus, ele andava na presença de Deus. Então, nós temos esse provérbio, esse ditado: diga-me com quem andas. Jesus, ele quebra isso. Em Êxodo 33, verso 1 e verso 2, depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo. Você imagina assim, você está andando, Deus te dá uma ordem, fala assim: fica tranquilo, que o anjo vai na frente. Quem vai atrás é a bênção, mas o anjo vai na frente. Diga-me com quem andas. Você está pensando que Moisés ficou satisfeito? Ficou não. Está pensando aqui que no capítulo 33, Moisés dá um like assim, ó, dá um like, dá um coraçãozinho para mim, hein? Bota um foguinho de crente. Fica feliz não. Jesus, como eu disse, ele quebra esse ditado, porque ele era amigo de prostitutas e pecadores. Jesus andava com aqueles que os fariseus, os herodianos, os escribas, aqueles profissionais da fé, que gostavam de alargar os seus filactérios, gostaram de ser vistos e saudados na praça, e amavam os primeiros lugares, para serem honrados, queriam se sentar na cadeira que se senta Moisés. Jesus, ele anda com gente que aquele povo achava que era desprezível. Ele vai jantar na casa de Simão, o leproso, que recebe a alcunha de uma enfermidade que para aquele tempo era ligado o quê? A um pecado grave. Jesus é tocado, ou ele anda com mulheres, que inclusive depois vão sustentar o ministério dele, financeiramente, que não tinham nenhuma boa fama. Ele era amigo de quem? De gente que não presta. Eu vou perguntar para você assim, ó, de quem você é amigo? Você tem um amigo, uma amiga prostituta? Você tem um amigo prostituto? Você tem? Não, porque Jesus tinha. Jesus era amigo, sabe de quem? Dos mensaleiros, dos corruptos, dos ladrões. Ele era amigo. Só que essas pessoas mudavam de vida. Essas pessoas não voltavam mais para a imoralidade, não voltavam mais para a fraude, para o roubo. Jesus, ele perfumava a vida podre delas com uma fragrância do céu, e eles mudavam de vida. É por isso que ele vai dizer para os fariseus: olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino de Deus. E ele vai dizer: em verdade vos digo, que prostitutas e publicanos entram adiante de vós no reino de Deus. Gente que você acha que não presta, que não pode estar na igreja, que não pode cultuar a Deus, gente que olha para si mesmo como aquele desonesto que sobe junto com o fariseu para o templo, e o fariseu diz:
graça eu te dou, porque eu não sou que nem essa peste aqui não. Aqui na tradução do pastor Lobo, diz assim, eu não sou como esse homem, eu sou dizimista, eu dou dízimo de tudo que eu tenho, jejum 2 vezes por semana. Eu não sou que nem esse miserável pecador aqui, que é palha do inferno, é fogo do incêndio do inferno. Mas aquele homem orava consigo mesmo, enquanto o imprestável, o descartável, o desprezado ora com Deus. Ele não consegue nem levantar a cabeça e diz, eu sou pecador. Jesus diz, aquele homem que não vale nada, aquele sai perdoado. Quando a Bíblia fala, diga-me com quem andas, ele está dizendo, aqui no sentido de você copiar, de você seguir o destino, o comportamento. Não é só dizer eu sou evangélico. Gente, evangélico vai para o céu, gente? Me responda aí. Evangélico vai para o céu, gente? Eu queria muito que você entendesse isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, profetizamos, expulsamos demônios, e fizemos maravilhas, e eu vos declarei abertamente, apartai-vos de mim, malditos. Ah não, Jesus não fala isso não, mas ele falou, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Com quem que você anda? Moisés, ele quer andar com Deus, ele conhece Deus face a face. O Senhor falava com Moisés, como quem fala com um amigão, como quem fala com seu amigo. Amigo senta na mesa, amigo frequenta a tua casa, amigo conhece a tua história, amigo conhece tuas confissões, amigo conhece aquilo que tem de bom e de ruim, ele conhece. Ele fala como quem fala com amigo. Ele não é amigo do meu amigo, que é amigo do meu primo. Olha, eu tenho um conhecido que conhece alguém que é importante. Não é, esse camarada aqui, ele, tete a tete, é aqui que ele fala, vamos bater um papo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Preste atenção, ele está aprendendo a andar com Deus. Josué, ele está aprendendo a viver, ele está olhando para Moisés, ele está falando assim, tem uma maneira, se aproximar, todo mundo ficava na porta da tenda, da sua própria tenda, perdão, olhava para baixo, você pega o texto, em Êxodo 23, Êxodo 33, você vai ver, mas Josué ia do lado dele, e parava aonde Moisés estava, ele entrava, aquela nuvem com a glória de Deus, descia sobre aquele lugar, e diz assim, disse Moisés ao Senhor, 1, 2, 3, a quarta linha, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. No verso 2, ele falou, vou te enviar um anjo. Respondeu o Senhor, eu mesmo a acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Em algumas versões, não nos faça sair daqui, não nos faça arredar o pé. Diga-me com quem andas. Eu ando como andou Enoque com Deus, como andou Noé com Deus, como andou Abraão com Deus. Eu quero andar com o Senhor. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Anjo não me basta. Anjo não me serve. É a tua presença. Eu quero andar na tua presença como Abraão andou e foi perfeito. E Deus assim multiplicou. Em Números 32, você encontra um povo dando voltas. Você está andando com Deus? Não, estou dando volta no deserto.
O que acontece? Tem duas tribos aqui que não querem andar no caminho de Deus. A tribo de Rúben, nem a tribo de Manassés, nem a tribo de Gade. Eles chegam no meio do propósito, como quem diz assim, Deus fala assim, ó, você vai fazer um bacharelado, um mestrado, um doutorado. Aí ele fala assim, não, licenciatura está bom para mim, Deus, deixa eu ficar aqui mesmo. Não, mas eu preparei para você uma mesa farta diante de seus adversários, do lado de lá do Jordão. Fala, para que isso, Deus? Eu não mereço, estou satisfeito. Deus tem o melhor, mas esse pratinho aqui, com farinha e feijão, tá bom. Mas eu te preparei um churrasco, uma salada, eu sei que você gosta, mas eu te preparei algo do outro lado, que tem um sabor. Você vai comer com os olhos. Eu vou preparar para você um banquete. Você vai experimentar das doçuras, das delícias. Não. Eu quero comer banana com farinha desse lado aqui. É isso que ele fala. E aí Deus diz, porque pode desencorajar o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Porque Rúben é o primogênito. E Manassés é o primogênito de Raquel. Então, quando o exemplo, quando a escola no caminho, ela não te faz avançar, você desencoraja todo mundo. Mas aí, eles combinam, não, nós vamos preparar só um curral para o nosso gado, nós vamos lutar. Vendo esta terra, desencorajar o coração dos filhos de Israel, para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado. Isso é Números 13, isso é Números 14, acontece num lugar chamado Vale de Escol, o Vale do Cacho. É lá que aqueles dois israelitas trazem aquele cacho de uva enorme, que eles vêm para carregar e para mostrar o fruto da terra, para dizer que a terra era boa, que manda leite e mel. Mas ele falou assim, mas os habitantes não vai dar para a gente, não é para o nosso bico não, é demais. Você imagina, e por causa dessa palavra, esse desânimo contagioso, esse medo, afetou todo mundo, em vez de eles ficarem felizes, porque aquilo que Deus prometeu era verdade, eles ficaram infelizes, porque ia dar muito trabalho, porque a terra tem gigantes. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas existe uma promessa que Deus vai cumprir. E continua, assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos. Já viu gente que anda em círculos? Pois é justamente o que acontece quando você não anda com Deus. Deus ia mandar um anjo, Deus diz, não, então eu vou com você. Mas quando Deus chegou no limiar da promessa, na fronteira, eu vou com, está ali, ó. A gente olha de um monte da Jordânia, e eu não consigo deixar de olhar para você, e você vê do norte ao sul do Israel, toda a terra que vai ser conquistada, de Dan até Gileade. Mas uma geração que chegou ali e não conseguiu conquistar. Uma geração que falou assim, agora você volta a estaca zero. Então eles ficaram, se você pega, Deus leva eles para Padã Arã, aí eles sobem até o Pisga, o Monte Pisga, e voltam, andando em círculo. Por quê? Porque você, em vez de caminhar e viver as promessas, você fica preso no medo. E é por isso que quando Josué vai entrar na terra da promessa, Deus vai dizer para ele, nenhum passo atrás. Essa palavra, nenhum passo atrás, na verdade é uma ordem. Eu ensinei pela manhã, do chamado comandante das defesas do povo da Rússia. Havia uma ameaça nazista. Os nazistas tinham bombardeado o sul da Inglaterra, Londres, com a Luftwaffe, uma força aérea poderosíssima. Tinha tomado os países a oeste, a Holanda, tinha tomado a Bélgica, um pedação da França,
tinha feito um acordo com o Sul, que era onde estava Benito Mussolini, tinha tomado a Noruega, tinha tomado a Finlândia, tinha tomado a Europa Central, estava invadindo, tinha tomado Leningrado, aí chega em Stalingrado, aí o comandante russo diz, nem um homem vai dar um passo para trás, é daqui para frente. E ali aquele exército, ele é dizimado, ele vai sendo destruído, ele vai sendo enfraquecido, e esse chamado Front Oriental foi o início da derrota nazista. É isso que ele está dizendo para Josué, não volte atrás, não deixe de caminhar comigo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés. Lembra do teu exemplo? Lembra que ele falava comigo face a face? Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, é você que vai conduzir, não passe essa bola para ninguém, nesse caso aqui você vai ser fominha, nesse caso aqui, você não vai tocar a bola para ninguém, é você que vai capitanear, é você que vai dirigir, é você que vai dar os passos, é você que vai apontar a direção, eu nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso. A gente vai ver que depois de Josué, ele não constrói liderança, ele não deixa ninguém para assumir. A gente chega num tempo de juízes que diz assim, nesse tempo não havia líder, não havia rei, havia uma anarquia, não havia nenhum tipo de autoridade. Agora, experimenta o que eu vou te falar agora, segura isso. Você está com o teu cinto de segurança bem apertado, ó, o airbag vai explodir no teu nariz. A autoridade é um princípio de proteção de Deus. A autoridade não é autoritarismo, nem ditadura. Autoridade é uma figura de proteção. Olha, debaixo das asas do Senhor eu encontro refúgio. Eu não vou temer porque eu estou no abrigo do Altíssimo. Eu estou na sombra, tem uma sombra projetada sobre a minha vida. E apesar de eu ter inimigos confederados contra mim, eu estou debaixo de uma autoridade protetora. Jesus em Mateus 17, ele vai orar por ele mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos, e depois ele ora por você. Leia João 17. E quando ele está orando pelos discípulos, ele fala assim, nenhum deles se perdeu. Proteção espiritual. Senão o filho da perdição, a saber, Judas, que sai debaixo da autoridade por rebelião e aquela ganância que ele tem pelo dinheiro, onde ele troca a fé dele, o combustível da vida dele é o quê? É a riqueza. A autoridade, ela é benéfica para todo mundo. Eu falei que você ia tomar um choque, eu vou dizer agora. A pior autoridade que existe é melhor do que nenhuma autoridade. Vou repetir para você. Quando Romanos 13 diz que toda autoridade é dada por Deus, Deus não está brincando. Pastor, tem certeza? Certeza. Jesus, ele vai dizer para aquele homem, sabe, mão de alface, chamado Pôncio Pilatos, um político, ele vai dizer numa conversa em Mateus 26, tu não sabes que eu tenho poder para te crucificar e autoridade para te libertar? Jesus diz, é verdade, mas nenhuma autoridade terias se o meu Pai não tivesse dado a você. Vou repetir então, a pior autoridade é muito melhor do que nenhuma autoridade. Aqui em Juízes, eles vivem um período sem autoridade. Cada um faz o que bem entende. Não existe nenhuma regra, nenhum governo e nenhum limite. E é isso que a gente está vendo no nosso país. É a retirada dos limites.
filhos sem limites. São crianças que estão chegando em casa com 11, 12, 13 anos, que começam com uma conversa estranha e você diz não, aí a criança diz para você assim, pai, você é homofóbico? Pai, você é fascista? Pai, você é misógino? A ausência de limites. Pais que não conseguem dizer para o filho sim ou não. E filhos mimados, que não sabem receber não. Aí o menino tem 16, 17 anos, e a namorada diz para ele não, já não tinha nem idade para namorar. Você teve 15 anos e sabe muito bem do que eu estou falando. 15, 16, 17, 18, 19. Aí a namorada diz, não quero mais. Ele está acostumado a ter tudo, ele é mimado, gente. Ele não cresceu. Aí o que acontece? Ele diz, mãe, vou me matar. Por quê? Porque eu não aprendi a ser frustrado. Deus também diz não para a gente. Sabia que Deus diz não? Diz não. Deus disse não para Paulo 1, 2, 3 vezes. Não vou tirar o espinho da tua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa em você, na tua fraqueza. Deus disse não para Jesus no Getsemane. Não tem plano B. Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. O pai disse não, você vai morrer. Não foi judeu que matou Jesus. Quem matou Jesus foi o Pai. O Pai que está no céu. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Antes o entregou por nós, não nos dará também com isso todas as coisas? Porque Deus amou você de tal maneira que deu Jesus para que você tenha vida, para que você tenha vida eterna. Foi o Pai. Deus disse não para Jesus, para dizer sim para você. E aqui, esse homem chamado Gideão, no capítulo 6, ele está reclamando da desgraça. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contam, quando nos dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Sabe o que Gideão está falando? O papai, o vovô, contaram para mim, que Deus transformou água em sangue, que fez rã pular dentro do palácio do faraó, que mandou úlcera, que do forno da cinza, que estragou, que adoeceu todo o Egito, que fez cair bola de fogo do céu, bola de granizo, que matou o gado dos inimigos, que abriu o mar vermelho. Cadê os milagres? Cadê os milagres do deserto? Cadê o pão que chove do céu todo dia? Cadê? Porque quando termina o livro de Deuteronômio, eu fico impressionado. Quando ele fala assim, a tua roupa não ficou velha. O teu sapato, ele não ficou pequeno. Você imagina, você sai do Egito com 5 anos. Você chega lá do outro lado da terra com 45 anos. Você tinha comprado um Bamba, um Conga, um Quixute, um Adidas, um Nike, o teu pezinho era desse tamanho, você acha que saiu o quê? Milhões de anõezinhos que não cresceram, é isso, gente? 1 milhão de criancinhas, gente, eles cresceram, a roupa cresceu, não ficou velho. Esse homem está reclamando, onde está, e ele está se sentindo o quê? Abandonado. O que nos faz afastar de Deus? A gente mesmo. Andar com Deus é viver como Deus diz para você viver. É isso que você tem. Existe. O Salmo 1, ele vai dizer, cuidado com quem você anda. Feliz ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você vai receber conselhos que são contrários aos princípios do reino. Bem-aventurado o homem que não se detém, diga assim, no caminho dos pecadores. Existe um caminho de impiedade, existe.
cuidado, cuidado quem está influenciando você. Bem-aventurado o homem que não se assenta, aí a vida dele estourou. Porque ele começou a zombar, a escarnecer, ele está achando legal. Ele está deixando aquelas impiedades contaminarem a sua vida. Ele fala, antes, ele tem prazer na lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. A meditação na palavra. Se você sair daqui hoje, e essa palavra não mexer em você, não mudar a tua estrutura, não te fazer avançar, não te fazer assim, não, eu quero essa vida de andar com Deus. Eu tenho a minha vida, eu sou empresário, eu sou dentista, sou médico, eu sou advogado, eu sou pastor, eu sou psicanalista, eu sou desenhista, eu sou músico. Mas se isso não mudar você falar assim, peraí, eu vou continuar andando com Deus, aonde quer que eu vá, não funcionou. Se você não pratica a palavra de Deus, escuta isso, daqui a 3 dias, a ave já vem, já come a semente. Você não leu a parábola do semeador? Que tem semente que cai na pedra, que tem semente que cai no meio de espinho, tem semente que cai no chão, a ave vem e come. Não funciona, não frutifica. É você pegar isso que Deus está falando com você, sobre andar com Deus e andar com Deus, e dizer não para aquilo que te afasta de Deus, e dizer sim para aquilo que te mantém ligado a Deus. Para a gente encerrar, cuidado para você não voltar àquilo que você era. Efésios capítulo 2, e vos vivificou, te ressuscitou, pronto, estando vós mortos em ofensas e pecados. Você não pecou contra o diabo não, querido. Você não deve nada para o diabo, nunca deveu. Se ofendeu foi o Senhor. Os seus pecados foram contra Deus. É por isso que Deus teve que mandar seu filho pagar por eles. E no outro tempo andastes, olha o caminho aí, ó. Não andavam com Deus, andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você lembra dos teus antigos modos? Lembra do teu comportamento? Lembra da tua vida louca? Lembra da tua vida boa, mas sem Deus? Ele está falando disso. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Você não nasceu andando com Deus, você não nasceu bonzinho não, querido. Não nasceu não. A gente nasce torto. A gente nasce desviado. Em Romanos 10, faz uma citação de Isaías que diz que a gente já nasce proferindo mentiras, desde o ventre da mãe. É assim que o ser humano é, todos. O apóstolo Paulo, eu e você. Nós andávamos segundo o curso, segundo o pensamento, segundo as filosofias, segundo um sistema que não se importa com Deus. Ele não se importa com Deus. Ele não quer saber de Deus. E ele quer que você se sinta muito imprensado. Quando você chegar em casa hoje e falar assim, mas são 8h40. Que igreja é essa que você vai? O que você está vindo? Você está maluco? Você está doida? Fizeram lavagem cerebral em você? O mundo, esse sistema mundano, não compreende, não compreenderá a sua fé. Jesus, em Mateus capítulo 11, ele fala, guias cegos. Se um cego guiar outro cego, outros, eles vão cair no buraco. Olha, em vez de você ficar buscando o cisco no olho do outro, tira a trave que está no teu. Ele repete em Mateus 23, ele fala 4 vezes aos fariseus, cegos, hipócritas. Então, enxerga a tua vida, se aproxima de Deus. Você não é Enoque e nunca será. Você não é Noé e nunca será. Você não é Abraão e nunca será, nem eu. Você não vai se chamar lobo, não vai ser lobo. Você vai ser você.
Mas Deus vai querer andar com você. Ele quer isso desde sempre. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Não foi você que escolheu ser crente, ser evangélico, ser cristão. Dê o nome que você quiser. Foi Deus que escolheu você. Para andar com você. Para você andar com Ele. Para você viver, para Deus tomar você para si. Pensa num Deus que é louco por você. Deus é apaixonado por mim. Deus é apaixonado por você. E o amor de Deus, ele não vai mudar. Em Romanos 8, 38, 39, há uma convicção, uma certeza. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem nada do futuro, do presente, nem altura, nem largura, nem profundidade. Absolutamente nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Ande com Deus. Escolha uma vida com Deus. Faz uma opção. Você tem alternativas, mas a alternativa certa é andar com Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nenhum passo atrás. Eu ministrei pela manhã. Não dê nenhum passo atrás daquilo que você já conquistou. Nem um passo atrás daquilo que Deus já deu para você. Nem um passo atrás das promessas que Deus te deu. Não deixe ninguém te influenciar, a não ser o próprio Espírito de Deus, a não ser a própria palavra de Deus. Caminhe nessa verdade, ainda que todas as circunstâncias sejam contrárias, ainda que o mundo aponte para a direção errada. Chegue em casa hoje, eu pedi para vocês lerem Êxodo 33, chegue em casa hoje e lê Lucas capítulo 24, sabe o que acontece? É o último capítulo de Lucas. Jesus fala o seguinte para os discípulos: fiquem em Jerusalém, diga em Jerusalém, está claro? Onde é que vocês vão ficar? Diga Jerusalém, até que venha do alto a promessa do Pai, o Espírito Santo. Onde é que você vai ficar, gente? Tá bom. Aí tem dois discípulos de Jesus indo para Emaús. Sabe onde é que fica Emaús? A 11 quilômetros ou 70 estádios. Era a medida daquele tempo. Mas Deus mandou você ficar aqui. Por que você está andando para lá? Estavam desanimados, entristecidos. Aí Jesus já chega para ele e fala: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão falando? Eles falam: são dois discípulos, o nome deles, um deles é Cleopas. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E ele começa a contar de Jesus. Às vezes a gente está tomando um caminho errado, porque a gente foi frustrado. A gente não deixa que a tristeza, o medo, melancolia, a amargura te afaste do propósito. Você está triste? Anda com Deus. Você está feliz? Faz que nem esse pastor, dança com Deus. Você está quieto? Fica quieto com Deus. Você sai de casa, sai andando no caminho de Deus. Você fica em casa, permaneça com Deus. É isso. Não, existe um lugar para você caminhar com Deus, onde Deus quer caminhar com você. Amém? Posso ouvir um amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Quero orar. Você quer andar com Deus? Há uma resposta. É gente que é levado para perto, que vê Deus face a face, que recebe promessas, que traça um rumo onde Deus favorece. Se você quer andar, pastor, eu quero andar com Deus. Levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Eu quero caminhar com Deus. Pode baixar. Você está sendo influenciado, você foi jogado no meio de uma cova de leões. Teus amigos querem te devorar. As pessoas que estudam com você, que trabalham com você, te detestam, te odeiam, te perseguem, porque você tem uma vida linda, e a vida deles é uma vida trágica, apodrecida, sem cheiro de Cristo, sem perfume do Rei. Irmão, você quer continuar firme andando com Deus? Eu preciso desse revestimento, eu quero continuar andando firme, andando e vivendo na presença de Deus. Levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe vocês. Querido, se você nunca andou com Deus,
Você fala assim: Deus falou comigo hoje. Eu quero ter esse encontro com esse Deus. Quero experimentar isso que esse povo diz que encontrou com Deus, que Deus falou com ele, que Deus ouviu ele, que ele ouviu Deus. Você está pronto para ter uma experiência com Deus? Se você quer isso, levante sua mão e diga: eu quero isso. Deus abençoe todos vocês, todos vocês. Quero orar com vocês. Eu vou fazer algo diferente daquilo que a gente tem feito ultimamente. Dessa vez eu vou pedir para o louvor cantar. Muita gente aqui, vocês todos, muita gente levantou as mãos por diversas razões. Se eu te desafiei aqui, ou não te desafiei, ainda assim, você quer dizer para Deus: Deus, eu preciso andar com Deus nessa área na minha vida. Vou pedir para que todos vocês que levantaram as mãos, ou quiserem vir aqui, venham aqui à frente, que nós vamos orar por vocês. Os pastores também estarão aqui, o time da intercessão também vai estar aqui, e nós vamos aqui orar pela sua vida. Você que levantou as mãos, venham para cá rapidamente. Pai querido, o Senhor vem repetindo, o Senhor vem caminhando conosco. Há uma promessa de que o Senhor não nos baniria. Davi, ele vai dizer para o Senhor: não retires de mim o teu Santo Espírito. O teu Filho Jesus nos prometeu uma caminhada onde nós não ficaríamos órfãos, onde não seríamos abandonados. O teu Filho Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. É assim que nós queremos caminhar contigo, andar com o Senhor, viver com o Senhor, experimentar essa presença bendita do Senhor. Nós confessamos essa noite, cada um de nós, que queremos permanecer nos teus caminhos e viver os sonhos e viver tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pai, que a tua presença e aqueles que escolhem viver, experimentar, ouvir a tua voz, experimentar ser ouvidos pelo Senhor, experimentar respostas que vêm do alto, que cada um de nós, Senhor Deus, receba segundo o teu amor e segundo a tua promessa que não muda. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Deus abençoe sua vida. Quero fazer um convite para você. Você que não tem igreja, ou você que está buscando uma igreja. Se você tem pastor e igreja, querido, olha, ande com o seu pastor precisa de ajuda. Mas se você está buscando um lugar para você congregar com sua família ou sozinho, onde você vai encontrar gente que vai caminhar com Deus e te ensinar a andar com Deus, você chegou no lugar certo. Quero convidar vocês que ainda não fizeram isso, procure ao final do culto o time da integração. Pastor Paulo está ali no fundo. Dizem: Pastor Paulo, vai ter assembleia dia 25, eu quero meu nome, eu quero o nome do meu cônjuge, da minha família. Se você não foi batizado, se assim você deseja, procure o Pastor Paulo, ele vai te incluir na classe de batismo, amém? Deus abençoe a sua vida. Continue caminhando com Deus, continue vivendo para a glória de Deus. Levante a sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua vida, sua história, sua casa, e essa caminhada de fé que você tem com Jesus e com Deus, amém? Deus abençoe, Deus abençoe. Dá um tchau pro pastor, Deus abençoe. Fica com Deus, gente.